Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento aqui, vamos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Preparem papel e caneta, façam as suas anotações. Peço aos irmãos também que esteja visualizando, que deixe o seu like aí para nos ajudar a fortalecer e a divulgar a palavra do Senhor. Conto com todos vocês, amém? Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Diz assim: Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: Faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: Atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Muito interessante, essa parábola é uma parábola conhecidíssima, a famigerada parábola da viúva persistente. Então Jesus aqui, ele propõe uma parábola aos seus discípulos. Como já falei muitas outras vezes, parábola, ela é uma ilustração com o intuito, com o objetivo didático. E aqui, Jesus, ele ensina aos seus discípulos a respeito de orar continuamente, da persistência na oração. E usa a parábola aqui de um juiz que não se importava com a necessidade das pessoas e muito menos temia a Deus. E o que essa parábola, o juiz tem em comum com Deus, né? Pastor quer dizer que o juiz iníquo, o juiz mau, ele tem alguma coisa em comum com Deus? Nessa história, sim. Tem em comum a respeito da insistência na oração. Nem sempre teremos as nossas orações respondidas de forma instantânea. E é muito importante nós fazermos algumas observações aqui que eu quero acrescentar, né? Essa parábola, ela ensina o dever de orar continuamente, da insistência na oração. E Jesus, ele fala aqui que ele responderá, né? Que vai haver resposta da parte de Deus. Muito embora as pessoas julguem a demora, né? Um tempo demorado, mas haverá resposta. Tiago, capítulo 4, vai falar a respeito que nós não temos porque nós não pedimos. Ou seja, está falando a respeito de oração. Nada tens porque não pedis. E quando pedis, não alcançais porque pedis mal, para gastar com os vossos deleites. Ou seja, preste bem atenção. Fala que justo tem tudo a ver essa passagem de Tiago, capítulo 4, com essa parábola, que fala aqui a respeito, né, da persistência na oração. E Tiago, no capítulo 4, vai falar: não tem porque não pede, ou seja, a falta de oração. A falta de oração faz com que nós tenhamos
faltas, né? Faz com que a gente tenha necessidades, falta de oração. Segundo, olha que interessante, ele fala a respeito, mas você pede e não recebe porque pede mal, ou seja, pede com a motivação errada. Motivação errada. Irmãos, nós devemos orar e devemos avaliar a motivação das nossas orações. Por mais que a motivação das nossas orações elas nos pareçam nobre, elas nos pareçam razoável, no entanto, nós precisamos ter intimidade com Deus, porque as nossas orações, a motivação das nossas orações, ela deve estar alinhada com a missão, com o chamado, com o propósito de Deus nas nossas vidas. Mais uma vez eu repito, você pode orar e o seu pedido pode parecer razoável para você. No entanto, se não estiver alinhado com o chamado, com a missão que Deus tem sobre a sua vida, não vai acontecer. Porque entre necessidade e salvação, Deus está mais interessado na nossa salvação do que na nossa necessidade. Pode ter certeza disso. O Senhor ele se importa muito mais com a nossa alma, com a nossa vida eterna, do que a nossa vida aqui nessa terra. Então, fica esse aprendizado aqui já nesses primeiros versículos. Oração constante, não desanimar na oração. Avalie as suas motivações, porque as suas motivações precisam estar alinhadas com a sua missão. Esses 3 primeiros ensinamentos nós tiramos aqui, nesses primeiros 8 versículos que nós lemos. Vamos continuar aqui. Verso 9 diz assim: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Era um fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância, ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa, justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Então a gente vê aqui claramente a parábola do fariseu e do publicano, e nós vemos o fariseu com o discurso de autojustificação, quer dizer: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como as outras pessoas, né? Eu não sou roubador, não sou corrupto. Quer dizer, ele estava se justificando. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu não faço essas coisas por mim mesmo. Eu não roubo, eu não adultero, eu não sou um homem corrupto por causa de mim mesmo, porque eu sou o cara, porque eu me garanto, né? Autojustificação. No entanto, nós vemos aqui o publicano, lembrando que os publicanos eles eram tidos como eles não eram bem vistos pelos judeus, e o publicano com um discurso de arrependimento, com um discurso de dependência, com um discurso com a humildade, reconhecendo que necessitava de Deus, que necessitava de perdão. Então aqui a gente
tira esse ensinamento claro que nós não podemos nos auto-justificar. Não existe para a gente essa questão de auto-justificação. Se você observar bem, Romanos 8 diz assim: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17 vai dizer: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, nós somos santos, justificados, novas criaturas por causa de Jesus. Por isso Romanos 11:36 vai dizer: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então, não existe essa autojustificação, não existe essa meritocracia da nossa parte. Tudo que nós fazemos que não está dentro da nossa capacidade e não está na nossa órbita, nós atribuímos a Deus, né? Nós atribuímos a Deus porque é por causa dele. Nós não temos a capacidade. É interessante, hoje mesmo eu estava refletindo a respeito disso, naquela passagem que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, que ele diz assim, 6:33, conhecidíssimo, que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que serão acrescentadas? Aquilo que a gente não pode fazer, né? Nós não podemos acordar se não for Deus. Nós não podemos ter saúde se não for Deus. Nós podemos cuidar da nossa saúde, mas a questão de ter saúde a cada dia em si depende de Deus. Mais de Deus, né? Não diria mais de Deus, né? Mas, vamos dizer assim, não ficar doente depende de Deus. Agora, cuidar da nossa saúde depende de nós, ok? Para ficar bem explicado. Espero que eu tenha me feito claro aqui. Estendi um pouco o assunto, mas acredito que eu fui claro. Vamos lá, continuar. Verso 15 diz assim: o povo trazia-lhe também as crianças para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Muito interessante, muito importante esse ensinamento aqui para nós. Olha o que Jesus fala: que não receber o reino de Deus como uma criança, né? E no verso anterior, que é o 16, ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ele. Quando a Bíblia fala a respeito de sermos semelhante a uma criança, trata-se no aspecto de dependência, e não de imaturidade, e não de infantilidade. No entanto, o que nós podemos perceber é que existe um atraso de entendimento, dos nossos irmãos a respeito disso aqui, né? Querem se comportar como realmente uma criança, dependente do papai, né? Dependente do papai no sentido no sentido de não ter responsabilidade alguma. Eu tenho as minhas responsabilidades. É importante entendermos que Deus, ele trabalha com isso. Ele trabalha para nos dar autonomia. Deus, ele nos dá autonomia a respeito da nossa vida. E nós somos dependentes de Deus. Aliás, nós somos semelhantes a crianças nesse aspecto de sermos dependentes de Deus. É importante a gente entender isso, irmãos.
Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu sentia como menino, mas agora que eu sou homem, eu deixei as coisas de menino, ou seja, pensar, sentir e agir. Então nós precisamos analisar o nosso comportamento, a nossa conduta sobre esses três aspectos: pensar, sentir e agir. Pois a Bíblia não diz que nós temos que pensar como crianças, não diz que nós temos que sentir como criança, e muito menos agir como criança. Não. Nosso sentido de agir, de depender de Deus, é naquilo que nós não conseguimos fazer, é naquilo que não está na nossa capacidade. Então, procure não se infantilizar. Procure não se infantilizar naquilo que Deus já lhe deu autonomia. Um certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe? Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos lá entender isso aqui. Bem conhecida essa passagem, né? O homem chegou até o Senhor Jesus e o que é que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? A princípio, o interesse nobre da parte dele, né? E aí Jesus, ele fala: você conhece os mandamentos? E ele diz: eu tenho obedecido, né? Mais uma vez, a autojustificação. Eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E aí Jesus falou: então vamos lá, vamos para a hora da verdade agora. Vende tudo que você tem e me segue. Quer dizer, agora vamos ver, em outras palavras, sabe o que Jesus estava falando? Vamos ver quem realmente você é. Vamos ver quem realmente você é. Irmãos, não é no momento, não é em momentos fáceis ou momentos bons que nós mostramos para Deus quem nós somos, é no momento da dificuldade. No momento da dificuldade, a gente mostra quem a gente é. No momento que a nossa necessidade está em jogo, no momento que as nossas finanças estão em jogo, é que a gente mostra quem a gente é, quem realmente nós somos. É muito fácil, é simples nós falarmos quem nós somos, nos definirmos quando está tudo muito bem. Mas quando vem a dificuldade, quando vem o dia mau, é que nós mostraremos ao Senhor quem nós somos. Por isso, nós cremos a respeito de dízimos e ofertas, por mais que venham muitos, né, eruditos, muitas pessoas esclarecidas aí, pregando contra dízimo e oferta, por causa do mau testemunho de alguns pastores. Nós cremos em dízimos e ofertas porque nós estamos mostrando ao Senhor a nossa obediência, mostrando ao Senhor quem nós somos. Amém? E aqui quando ele fala, é mais fácil
Jesus ele fala, dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem as riquezas. Os que possuem as riquezas, Jesus fala, isso aqui não é que ele está condenando quem é rico. 1 Timóteo 6,10 vai nos explicar mais específico, dizendo assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, quando Jesus fala dos que possuem as riquezas, é aquele que tem amor pelo dinheiro, apego ao dinheiro, né? Jesus, no verso 25, diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando ele fala aqui a respeito do fundo de uma agulha, não trata-se de uma agulha de costuras, e sim as portinholas que ficavam nos muros de Jerusalém, tá? É uma linguagem alegórica. Alegórica não, perdão, tá? Não é alegórica. É algo literal. Só que, no entanto, a gente, na nossa cultura, a gente entende como se fosse uma agulha, né, de costura, mas não é. São as portinholas de Jerusalém. Por isso que é muito importante a gente estudar a cultura dos judeus, que a gente vai entender muitos dos ensinamentos de Jesus. E aos que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá se salvar? Jesus lhes asseverou: tudo que é possível aos seres humanos, tudo que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Amém. Ao que Pedro se manifestou: eis que nós deixamos nossas famílias e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou: com toda certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no seu tempo presente muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Então vamos entender isso aqui rapidamente. Quando ele fala aqui, Pedro diz: nós deixamos as nossas famílias, nossos bens para te seguirmos. Jesus fala: eu te asseguro que ninguém que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pais e filhos por causa do reino de Deus não receba no tempo presente, naquele momento já, muitas vezes mais. O que Jesus está explicando aqui? Está falando a respeito da família de Deus. A família de Deus. Você deixa a sua família, né? Você renuncia casa, esposa, irmãos, pais e filhos, e você vai receber naquele mesmo momento uma família que vai te acolher, e essa família é a família do Senhor, é a família de Deus. E ele diz: não recebe só nesse momento, mas também na vida eterna, ou seja, a recompensa vindoura. Verso 31. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto, e portanto não podiam entender do que ele estava falando. Vamos lá. Por que é que os discípulos não compreendiam o que é que Jesus estava falando? Por causa da expectativa que eles tinham a respeito de Jesus. Muitas vezes falei isso e falo novamente. Os discípulos, eles tinham uma expectativa que Jesus viesse como líder político, que libertaria o seu povo do domínio do Império Romano. E aí eles têm a expectativa. No entanto, quando Jesus vem e fala: opa, não é isso não. A minha missão não é essa. A minha missão é ensinar, curar e morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, minha missão não corresponde com a sua expectativa, né? Então, aqui fica esse ensinamento. Eu não vou conjecturar nada aqui, tá? Mas fica esse ensinamento aí.
Qual a sua expectativa a respeito do Senhor? Qual a expectativa que você tem de Jesus na sua vida? Será que é a mesma que os discípulos? Será que você espera que o Senhor ele faça algo? No entanto, a missão do Senhor está muito clara. Ok? Vamos lá. E nós chegamos já na parte final do capítulo 18, diz assim: Aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego, sentado à beira do caminho suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. Informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. Tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a sua visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver, passou a seguir Jesus glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu da mesma forma, rendia louvores ao Senhor. Outra conhecidíssima passagem, né? Cego de Jericó, o cego Bartimeu. O que nós aprendemos aqui? Esse homem, a disposição dele em buscar a Jesus apesar das oposições. Ele vem e busca o Senhor, né? Ele é determinado naquilo que ele quer. E aí ele consegue aquele momento ali com Jesus. Consegue chegar até a presença de Jesus. Nós aprendemos que a gente precisa ter determinação naquilo que a gente quer. Ser determinado. E ser determinado, irmão, não é só eu determino, não é só de palavra, é atitude. É a determinação, é a atitude em direção àquilo que a gente quer. É atitude, é ação, é agir naquilo que a gente quer. E só agindo e só sendo determinado, é aí que acontece, é aí que as nossas orações elas são respondidas. É aí que o Senhor ele corresponde. É aí corresponde não, é aí que vai haver uma resposta da parte do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que nós encerramos o capítulo 18 de Lucas. Vamos orar. Mais uma vez eu peço aí, deixe o seu like, nos ajude. Amém? Fortaleça esse trabalho. A Bíblia diz que chegarão tempos nessa terra que haverá fome e sede, mas não é de pão e de água, mas da palavra do Senhor. Então você que está aqui, seja saciado pela palavra do Senhor. Amém? Pai Santo, eu te rendo graças, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha acrescentar, fortalecer a nossa fé, meu Deus, que a gente não fique esmorecido, meu Deus, no meio do caminho, que a Tua vontade venha se cumprir, Senhor, sobre as nossas vidas. Reconhecemos nesse momento que somos necessitados de Ti, Senhor. Pai amado e bendito, que o Senhor venha reinar, Pai, sobre o nosso coração, fazer morada no nosso coração que pertence a Ti, Senhor. Que o nosso salário, que as nossas necessidades, Senhor, elas não venham tomar um lugar que é Teu nas nossas vidas, Senhor. Pai, nos dá uma mente espiritual, uma mente de Cristo. Meu Deus, que haja resposta das nossas orações, Senhor. Abençoa o Teu povo, cada um que tem visualizado, cada inscrito desse canal, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, esse trabalho para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e até a próxima em Lucas 19. Amém? Fique com Deus.